Olá, boa tarde. Eu sou Valdemir Pires e converso hoje com Camilo Riani no Palavarte. Palavarte é uma atividade associada à trilogia Tempo, de minha autoria. Aqui, os artistas que participaram dos livros com suas obras falam de si, de seus fazeres e trajetórias e comentam sua experiência de participação na trilogia. O objetivo dos bate-papos do Palavarte é duplo: aproximar o autor e os artistas dos leitores e fomentar o diálogo entre o autor e os artistas, a fim de aprofundar o alcance expressivo do conjunto texto-arte dos livros. Camilo Riani, o convidado de hoje, é também o autor da capa do livro 1. Mas o Camilo também foi autor da capa de um outro livro meu, Orçamento Participativo, que é para que serve, como se faz. Eu fui ver a data, é de 2001. Há 20 anos eu trabalho com o Camilo nessas brincadeiras de livros e capas. E eu estou aqui também comigo com esse Tá de quê? Uma obra fabulosa do Camilo, tratando dos salões de humor de Piracicaba, dos quais ele é também um ícone. Então é um grande prazer estar aqui com o Camilo, meu amigo de velha data. Acabo de falar com ele que, embora distantes, a gente está sempre, sinto sempre a proximidade dele, pelo tanto que ele inspira, pelo jeito dele de ver o mundo, pela capacidade de agir e contribuir por um mundo melhor que ele tem, né? Então, Camilo, é uma satisfação enorme, né? Pena que não seja presencial, a gente não possa eu não possa estar tomando esse café, chá, leite, sei lá, acho que é água com açúcar que o Camilo está tomando. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Pires. Que bom estar aqui, meu caro. Que bom. Você sabe que esse carinho, essa identidade que você comentou é recíproca e eu acredito que tem a ver com conexões mesmo, né? E penso que a arte, Pires, você sabe bem disso, você já comentou muito sobre isso também, acredita? Ela é uma das mais potentes formas de conexão, né? Com Então, certeza. talvez seja um pouco dessa questão, né, da arte, do pensamento, das ideias, dos desejos do mundo, de um mundo diferente. Então é muito bom estar aqui. Muito bom. Eu só tenho que te avisar uma coisa antes de começar, Pires, e quem Uhum. estiver acompanhando aí, que quando eu costumo dizer que quando me convidam, né, para uma live, uma entrevista, uma palestra e tal, é sempre uma honra e uma loucura. É uma honra para mim e uma loucura da parte de quem convidou, que no caso é você. Porque eu falo pra caramba, eu adoro esses temas, assim, adoro pensar, trocar ideias, aprender, espalhar. Então eu vou falar, mas olha, fique tranquilo. Ótimo. Vamos começar então falando de É, uma coisa interessante. Quem é Camilo Riani e o que faz dele um artista? puxa vida. Olha, quanto tempo temos, Pires? Até que amanhã a gente vai. Uma hora e meia só para fazer o preâmbulo. Depois. Além do tempo Porque eu Cronos, sei que né? a história é longa, né? Se eu joguei a batata quente pro seu corpo, porque se eu fosse falar, eu ia me cansar. Eu estou Não, sem água mas aqui. Mas tá bom, porque o tempo, né, o Deus Cronos, ele vai nos limitar, mas o Aion, ele vai nos deixar fluir. Que Perfeito. é o seguinte, Pires, eu costumo dizer que eu sou um caso assim, o contrário da realidade brasileira, né? Porque é o seguinte, geralmente a criança ou adolescente, jovem que pensa e quer ser artista tem uma dificuldade por conta de uma reação da família, do seu núcleo, não, vai trabalhar, vagabundo, né? Exatamente. E o meu caso, por incrível que pareça, pouca gente acredita, mas foi completamente ao contrário. Eu não queria ser artista. Mas não é que eu não queria ser artista porque eu não amasse a arte. Pelo contrário, era exatamente por não conseguir enxergar, porque desde criancinha eu ouvia das tias, das professoras, dos pais, irmãos, todo mundo. Este daqui vai ser artista. E aí eu achava meio absurdo isso daí. Porque eu olhava os adultos, né, vivendo os seus temores, as suas frustrações, dificuldades com
a vida do trabalho, do labor, das carreiras e tal, eu falava, eu vou ser um monte de outras coisas, mas não faz sentido a arte ser essa coisa, esse trabalho. Não, a arte para mim, olha que interessante, para mim era uma coisa tão natural que era a própria vida. Eu não conseguia, eu não acreditava nessa ideia. E aí depois eu fui crescendo e a pressão foi aumentando, porque aí vieram alguns prêmios e tal, e aí eu passei a me recusar. Então, só fazendo um pouco essa ponte aí da história, eu, eu fui fazer outras faculdades. Eu fui fazer educação física na Unesp, inclusive, que era uma grande paixão minha, sempre foi esporte. Me arrebentei todo, e naquela época era prático, né? Você tinha que fazer. Não tive como continuar já no segundo ano. E aí a família respirou aliviada, falou: ah, agora vai deixar de ser teimoso, né? Agora... Aí eu fui fazer psicologia, que é uma outra grande paixão, né? O ser humano, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E aí entrei de cabeça nesse universo da psicologia, lá em Campinas, na PUC. Só que, na verdade, eu sempre trabalhei, né, desde criança, assim, fazendo coisas esporádicas, tudo com arte. Então eu pintava um tênis para um amigo, outro amigo pedia uma camiseta, eu pintava lá, eu com o pincel, fazia, enfim, era o tempo todo fazendo pequenas coisas, e aí foi crescendo, foi mudando. Então eu pagava a minha vida estudantil, né, da minha formação profissional, com arte o tempo todo, mas eu me recusava a ser artista. É um estudo, assim, se tiver algum psicólogo nos ouvindo, aliás, hoje é dia do psicólogo, né? Parabéns, aí, se tiver algum ouvindo, que já pode estudar meu caso aí, porque realmente é engraçado. Agora, talvez também tenha a ver com o fato de eu ser o 10º filho de uma família de 13 irmãos, né? E por que eu digo que isso também me moldou muito? Porque os meus pais sempre gostaram muito do universo artístico, e os meus irmãos mais velhos acabaram também adquirindo isso e nos alimentavam muito, aos mais novos, com música, livros, e isso daí é importante, inclusive, com quem a gente vai conversar depois, né? Quer dizer, esse ambiente que te leva para essa relação visceral e natural, tranquila com a arte. Bom, aí damos um pulo aí no tempo, e quando eu estava terminando, aí eu passei para a terceira faculdade. Eu passei para a faculdade de comunicação social, porque ali eu comecei a enxergar a possibilidade de juntar essas paixões, mas ainda porque eu não conseguia mais me dedicar à faculdade de psicologia, porque ela era integral, e eu trabalhava fazendo as artes, camisetas e tal, e a coisa foi ficando complicada. Então eu enxerguei na comunicação social, na área de propaganda, mas de comunicação social, um caminho para as minhas paixões. E no final da faculdade, eu ganhei um concurso na Folha de São Paulo, que aí foi a grande mudança, né? Isso daí, aí não tive mais como escapar, viu, Pires? Aí eu me danei mesmo, porque aí, né? Até porque o prêmio do concurso da Folha de São Paulo era trabalhar na Folha de São Paulo, que era um grande sonho meu, mas assim, não um sonho profissional. Olha que interessante, eu era criança, e o meu pai sempre leu muitos jornais e tal, então desde criancinha, aprendendo a ler, mesmo quando não sabia ler, eu via a folhinha, né, que era aquele cara que tinha as tirinhas e tal. Aquilo eu falava, nossa, eu desenhava, copiava do lado e tal, eu falava, nossa, um dia eu quero desenhar nesse jornal, mas nem... E aí, nesse momento da minha vida, estava com 20 e poucos anos, que isso mudou tudo, porque aí eu tive que assumir isso profissionalmente. E daí vieram coisas que, na imprensa como um todo, na Editora Abril, Editora Globo, coisas na televisão depois, que eu passei a fazer coisas para o programa do Serginho Grossman, pinturas ao vivo na TV Cultura, ou seja, virou de ponta cabeça, né, a minha vida. E eu tive também uma experiência muito importante, muito rica, que foi um livro que um irmão meu escreveu, chama Theo, o Menino Azul, que ele, inclusive, mora em São Carlos, aí perto de você, e esse livro foi uma explosão à época, no final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos 90,
que foi lançado na Bienal Internacional do Livro, lá no Rio de Janeiro. E teve mais de 100 mil exemplares, é um livro de plástico. E aí uma ilustração aparecia um pedaço na outra. Então eu tinha que criar 3 ilustrações, porque essa página cobria essa, mas tinha uma transparência. Então quando eu virava, essa daqui caía numa outra ilustração. E tudo tinha que se comunicar. E eu mergulhei de cabeça nisso, e isso também foi uma grande janela, assim. E, enfim, aí vieram as coisas, comecei a trabalhar mesmo, como diretor de arte em jornais e tal. E aí eu ganhei um concurso que eu mandei escondido uma caricatura, acho que esse é já para concluir essa trajetória um pouco, que foi um concurso que surgiu, à época, isso em 93, 94, e que era uma homenagem ao Enfio. E eu tinha Enfio como um grande mestre, né, um grande inspirador. Assim, alguns ícones eu tinha na infância, que era o Enfio, Ziraldo, aí logo depois o Veríssimo, e as coisas muito doidas acabaram que essas pessoas passaram a fazer parte da minha vida de maneiras diferentes. Então, o Enfio eu conheci pessoalmente com uns 15, 16 anos de idade, uma passagem dele aqui pela cidade, e ele viu os trabalhos e falou, você vai ter que fazer isso. Né? Falei, porra, mas até o Enfio tá falando, né? E aí não tem volta. Mas não funcionou, porque ainda fiquei resistindo um tempo, mas ali com Meu Deus. Aí o salão era em homenagem ao Enfio, né, que tinha morrido lá, não me lembro há quanto tempo, se era um ano que ia fazer e tal. E, enfim, o fato é que eu nunca tinha feito caricatura, Pires. Eu sempre trabalhei como ilustrador, como artista plástico, como diretor de arte, designer, isso sempre pensei dessa forma. Mas é a paixão pelo humor gráfico. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma caricatura, mas não vou falar para ninguém. E fiz uma do Enéas, toda explodindo assim na tela. O candidato. O candidato, Enéas. Meu nome é Enéas. E eu tinha uma série que era bem não era abstrato, mas eram pinceladas muito nervosas, assim, que eu fazia telas grandes e tal. Eu lembro de ter visto essa obra. Porque essa obra depois, Pires, ela repercutiu muito. Então, por exemplo, ela foi capa quando lançou o Pasquim 21, né, que o Ziraldo relançou, ele convidou de novo, e eu era menino quando tinha o Pasquim, então eu não ia mais desenhar no Pasquim. E acabei sendo convidado por ele por causa dessa caricatura, porque o Ziraldo estava no júri desse concurso de homenagem ao Enfio. Só que não era só o Ziraldo, era o Ziraldo, o Paulo Chico Caruso, Angeli, Laerte, Glauco, Jaguar, Milor. Meu Deus. Ou seja, o Brasil tem era tudo, né? São os amigos do Enfio, que foram convidados e foram. E a hora que eles viram aquele trabalho, e eu não contei para ninguém porque exatamente eu falei, vai ser uma bobagem e tal, a minha esposa sabia e tal. Só que eu já trabalhava como diretor de arte em um jornal em Campinas. E na minha equipe lá tinha o Dálcio Machado, que é um dos maiores caricaturistas do mundo. E eu já tinha, inclusive, tido uma premiação com ele, exatamente aquela da Folha. Eu ganhei como ilustrador e ele como caricaturista. Mas ele não foi para a Folha. E aí eu recebo um telefonema um dia, estou lá na redação. Eu gosto de pontuar isso, porque foi aí que mudou a minha trajetória também. E recebo um telefonema, o repórter no andar lá de cima estava falando, Camilo, tenho uma boa e uma má notícia para você. Pensando no jornal, falei, mas o que aconteceu? Ele falou, você acabou de ganhar um prêmio. Eu falei, que prêmio, né? Eu não tinha ligado, não sabia, não tinha os detalhes de data e tal. Um prêmio. Aí eu lembrei, falei, só pode ser aquele. Eu falei, nossa, como? Ele falou, e a má notícia é que você empatou com alguém nesse prêmio. Eu falei, mas que se dane, eu ganhei o prêmio. Ele falou, não, peraí. Você vai falar com o cara agora, que está na linha aqui, porque vocês têm que ir para o aeroporto agora. Como assim? Aí passou a ligação, era o Dálcio, que era esse meu amigo que trabalhava ali, não tinha ido para a redação naquele dia, que ele chegava mais tarde, estava ligando da casa dele, me xingando, né? Você é o filho da mãe, pô, como é que você não me contou? Eu mandei uma caricatura. E aí
ele tinha recebido o telefonema, o pessoal lá de Belo Horizonte tinha avisado que Ziraldo, Paulo, Chico, Jaguar, toda essa turma lá queriam nos conhecer, porque eles ficaram assim, muito espantados com o trabalho muito acadêmico do Dálcio e o meu, que era quase que uma não caricatura, uma abstração. Mas eles não sabiam nem que a gente se conhecia, muito menos que éramos amigos, irmãos. E aí corremos para o aeroporto, de lá embarcamos ainda embriagados, sem entender. Quando descemos lá, aí mudou tudo, né, Pires? Aí o Ziraldo falou, não, agora você... Então foi meu batismo oficial, falou, se você não for, você vai se ver Dali você não teve mais dúvida. Não tinha como, né? Não, eu achava que não tinha como já antes. Mas eu achava que tinha, mas não tinha. Não tinha. Não tinha. Foi só adiamento. E depois teve toda a parte acadêmica, né, Pires? Que foi onde nós nos conhecemos, inclusive, na Unimep, né? Na Universidade. Tá, isso aí é uma coisa interessante na sua trajetória, porque assim, sim, você não é apenas um artista. Parece, a impressão que eu tenho, você vai contar em seguida, mas a impressão que eu tenho, eu não sabia dessa história sua que eu acabei de ouvir agora, tá? Mas parece que aquela sua recusa de ser artista, apesar de você ter assumido depois do Zé, continuou, porque você voltou, né, para o universo acadêmico, que é o oposto de lidar com sentimentos, é lidar com a razão, e você você vai falar da trajetória disso, mas no final você chega a um doutorado que amar essas coisas, né? Parece que aí as facetas se encontram. Mas conta aí pra gente essa parte. Por isso que eu digo que é um caso a ser estudado, assim, um sujeito... Sem dúvida. Não, porque aconteceu o seguinte, eu sempre tive uma precisa ser estudado para ninguém cair nessa mais, tá certo? Não, para muita gente cair nessa, porque o produto é bom, o resultado é bom. Olha, eu vou te falar, assim, às vezes até eu, revisitando todos esses fatos, assim, eu dou risada sozinho, né? E as pessoas que acompanharam essa trajetória toda também riem junto, porque, então aí depois, nesse momento que eu já estava fazendo direção de arte em jornal, fazendo as ilustrações para os jornais, revistas e tal, veio um convite para lecionar, e aí, no caso, na universidade. E eu sempre tive uma paixão também visceral pelo conhecimento, né? Por tudo que fosse conhecimento, de uma forma geral, mas sobretudo na área de humanas, história e tal. E eu tinha, como sou muito apaixonado por esses temas, a questão da arte, etc., dava cursos, palestras tal, e ficaram sabendo conhecer o trabalho, então me convidaram para assumir uma disciplina lá na universidade e tal. E eu tive até dificuldade à época, mas aí estava casado, ia ter filho e tal. Falei, pô, é uma boa, porque aí eu posso fazer as duas coisas, né, concomitantemente, e vou entendendo qual é essa tal dessa dinâmica. Só que a hora que eu entrei, a coisa começou a ganhar um vulto dentro da academia, e aí foi a minha segunda recusa, viu, Pires? Eu gosto de eu sou turrão, minha mãe tem razão, eu sou teimoso. Porque aí, o que aconteceu imediatamente, o pessoal... quando eu cheguei na Unimep, lá já tinha ocorrido poucas, acho que umas 3 ou 4 edições do Salão Universitário de Humor de Piracicaba. Ah, eu lembro de você mexendo com isso. Já existia o Salão Internacional de Humor de Piracicaba desde 74. Eu também vim depois, nesse decorrer, a presidir o Salão Internacional de Piracicaba, no final dos anos 90. Mas naquele momento, o professor Almir, né, o reitor à época, inesquecível, que sempre incentivou muito essa questão daquilo que não é apenas o ensino formal, etc. Era um mecenas. Mecenas, e que foi o criador, inclusive, do Salão Universitário. Né? Eles viram em mim a possibilidade de um trabalho permanente, de um projeto permanente, né, de edições, e que se transformasse em algo maior ainda. Esse projeto que é um salão exclusivamente para artistas universitários, de humor. E a partir daí, eu comecei a ter uma carga, uma dedicação muito grande na universidade. Então era questão acadêmica e, sobretudo, esses projetos artísticos. E o Ivonésio, amigo nosso em comum aqui, Nossa, né? Ivonésio, saudade. O Fefeu e tal, são colegas da universidade, né, os chefes de departamento, começaram a insistir para eu fazer, então, o meu mestrado. Eu falava, vocês estão loucos? Não,
Não, mas vai super bem. Não, eu vou dar minha aula aqui e tal, e se um dia que não puder mais, porque não tem mestrado, eu paro, eu estou fazendo salão e tal. Não, você tem que fazer, insistir. Bom, e eu me recusei. Me recusei não sei quanto tempo, Pires. Quando eu fiz o mestrado, eu ia fazer sobre a comunicação no geral. Tal. E um professor lá do mestrado, o Josef Luiten, um holandês fantástico, maravilhoso, tal, que eu conheci em Portugal, num júri de um salão. Eu encontrei ele depois lá na Metodista, em São Bernardo, ele como professor. Ele falou, você aqui? Ah, eu tinha feito uma caricatura dele lá em Portugal, ao vivo. E ele falou, o que você vai fazer? Vou fazer o mestrado e vai ser em tal linha. Ele falou, de jeito nenhum. Você vai falar sobre caricatura, sobre arte. Eu não, isso eu já faço. Não, é essa sua. E aí, Pires, eu acabei fazendo, que gerou esse livro que você mostrou, o Tá Rindo do Quê? Ah, esse livro aqui, então foi disso aí. Esse livro é o meu mestrado. E que, olha só que loucura, que tem o prefácio do Ziraldo. Isso. Aí o Ziraldo fez o prefácio desse livro. E eu me lembro até um dia, quando você leu, você falou que ficou até emocionado, porque o prefácio dele é muito carinhoso. Sim, e é muito sim. Ziraldo, né? Aquele jeito dele. Então, ele fala dessa trajetória do meu trabalho, da minha esposa, da Andréia, do Caio, da Luísa, meus filhos. Foi muito fantástico. E o livro acabou ganhando o troféu HQ Mix, que é aquele troféu, né, coordenado pela Associação dos Cartunistas do Brasil, que Serginho Groisman é o padrinho, vamos dizer, o coordenador ali da parte de entregas e tal, já igual, e isso me colocou também num outro patamar, só que aí como pesquisador. Eu falei, mas que loucura, não era essa. Mas quando saiu esse livro, que eu fiquei assim, também fascinado com ele, né? Eu tenho aqui uma dedicatória? Tem uma dedicatória sua aqui, assim, ao Pires, amigo e parceiro de outras aventuras literárias, um pouco da história do humor. Um abraço bem-humorado do Camilo Riani. E aí tem uma chargezinha aqui, muito bonita. Fazer um... isso, exatamente. Então, Pires, aí o que aconteceu? Isso daí me colocou em uma situação na questão acadêmica que foi muito inusitada também, porque essa obra, isso daí eu gosto também de comentar, porque as pessoas às vezes ficam muito traumatizadas com a ideia de uma carreira acadêmica. Porque normalmente é mais fácil você entrar naquela lógica fechada. E eu propus nesse mestrado que fosse uma lógica aberta, em que, na verdade, eu vou narrando todos essa pesquisa com humor. É muito diferente. Bem, e ganhou esse prêmio, aí acabou, passaram-se 10 anos para eu aceitar fazer o doutorado, ainda estava teimoso. Outra vez teimoso. Fiz o doutorado na Unesp, só que o doutorado foi uma arte-tese, são quase 200 páginas de composições visuais, falando sobre a caricatura, que ganhou de novo o troféu HQ Mix, como a melhor tese do país sobre os estudos na área das artes visuais, e vai virar livro. E quem fez o prefácio, quem aceitou fazer o prefácio, para minha honra, assim, que é um grande mestre, que tem o maior carinho, ele por mim, foi o Veríssimo. Então, o Veríssimo escreveu o prefácio desse livro que deve sair, né, o ano que vem, que ficou tudo parado por causa da pandemia, cortado, que está nas edições Sesc. Vamos ver. Então, nós estamos conversando às vésperas de sair o próximo seu, então? Pois é, tá lá. Que maravilha, vou ficar atento. Que bom, que bom. Enfim, essa loucura, Pires. E a gente vai desembocar depois nesse momento histórico, né, que a gente está vivendo hoje, que é completamente surreal. Qualquer pessoa que tem um mínimo de senso, né, de ridículo, que tem um mínimo de... Quando eu digo mínimo, é mínimo mesmo, né, de conhecimento histórico, de discernimento básico, está completamente chocado com esse absurdo que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, né, não é agora só. E que tem sido uma distopia. Enfim, é muito triste, porque arte, cultura, a gente dá vida por isso e vê acontecendo todo esse absurdo. Mas vai mudar, viu? Vai mudar. Você tem resistido bravamente, eu tenho visto as suas manifestações, você tem, assim, a gente sente emanar das
das suas manifestações nas redes sociais, uma resistência que é, ao mesmo tempo, bravia, né? Mas ela é doce. Você tem essa característica. Eu acho que é importante isso, porque é exatamente este mel que foi esquecido nas relações, né? As pessoas estão brutalizadas Sim. a um ponto que... Eu pessoalmente tenho arguido muito nesse sentido, de que a gente teve um momento aí, os anos 80, muito importante para a mudança da nossa realidade, para a democratização, e o grande mote foi que as pessoas assumissem algum protagonismo político, né? Não se deixassem levar. E aí muita gente foi para o protagonismo, mas parece que faltou levar junto a maleta da sensibilidade. Então, aí, hoje eu estou muito mais voltado a essa questão de pensar no campo da sensibilidade do que da... Isso porque eu posso fazer essa opção também hoje em dia, né? Do que no confronto político direto, né? Não estou dizendo que o confronto político direto não é importante, estou dizendo que... Né? E aí eu vejo... assim, a sua militância como uma militância que é modelar, né? O artista que continua sendo essencialmente artista, mas cuja arte não perde aquele... Né? E também não é uma arte estritamente engajada, porque ela faz aquilo pela política. Não, você consegue esse... Então, Pires, eu acredito que o que nos levou a essa situação tão surreal, é lógico, é um conjunto de fatores, né? Mas existe o que o pessoal chama na área da publicidade tal, de uma demanda reprimida. Existia uma demanda reprimida no sentido de que as pessoas estavam ávidas por respostas incisivas, diretas, na porrada, que chegasse fazendo pá, é isso, acabou. Porque, na verdade, nós estávamos vivendo um tempo, né, anterior a esses absurdos que vieram depois de 2014, que era onde o que se estimulava, na realidade, isso não só em termos de Brasil, mas em outras culturas também, já há muito mais tempo que o Brasil, a ideia da diversidade, a ideia de que não há uma verdade única, absoluta, não há uma religião única, absoluta, não há... Né, tem todos esses conceitos que a questão de gênero, tudo, em que vai derrubando uma série de certezas, e as pessoas, desde as cavernas, adoram as certezas, né, para poder viverem em paz, em alívio. Então é certeza. O líder falou que é isso, acabou, tal. Isso foi sendo retirado corretamente. É um processo civilizatório. O que ocorre é que uma parcela grande que não foi dada a devida atenção, na minha opinião, e isso é um erro de todos nós, da sociedade como um todo, inclusive dos acadêmicos, dos artistas, dos políticos, de todo mundo, verdade. É que não demos a devida importância para o repertório cultural das pessoas. Porque o que te distancia dessas pegadas, essas pegadinhas, essas armadilhas, que para quem tem o mínimo de informação vê o quão absurdo elas são, né? Para você não cair com o afã, você tem que ter um mínimo de elementos que se correlacionam, você sabe, resumidamente, vamos falar assim, na análise dos fatos, mas para isso você tem que ter um mínimo também de referencial histórico, de referencial estético, de referencial humanista, uma série de coisas. Quando você não investe nessas questões, você cria o consumidor do que está acontecendo. E isso esvazia. Só que esse desejo das certezas, que era lá dos homens das cavernas, eles continuaram presentes. Quem não sofria muito com isso é quem tinha, na verdade, a consciência de que isso é uma libertação, a não certeza. Mas se você tem um repertório cultural muito frágil, isto é uma incompletude, uma falta. E aí, quando chega alguém e fala, vamos ocupar, está aqui, ó, é isso daqui que tem que fazer, assim. Então, o repertório médio cultural, e eu não estou falando daqui nada de erudição, de teoria. Sim, tá claro. Não é isso, nada disso. É um repertório múltiplo, né,
de questões, de pertinência, de reflexões. E nós, então, tivemos essa demanda reprimida de uma parte do público que estava querendo essas verdades, que foram pegos, né, foi uma resposta em cheio. E aí as pessoas aderiram de uma maneira irracional. E hoje estamos colhendo os frutos com as mortes, com todo esse absurdo, né, a democracia em risco, que é também uma coisa que parecia um conto assim, né, exagero, não, é real, por conta disso. E as pessoas não estão necessariamente agindo porque elas querem um mundo pior. Tem quem está agindo porque quer um mundo pior apenas para si, óbvio. Mas Mas é a minoria nesse caso. A grande parcela, ela tem um sentimento sincero que acha que vai ser resolvido na porrada mesmo. Sim, sim. Então, a arte, a cultura, o conhecimento, a filosofia, a poesia, que você é tão fantástico, todo esse repertório, ele passa a ser meramente frescura, perda de tempo, coisa de vagabundo ou de comunista, quando nos países mais desenvolvidos do mundo, os que têm os melhores níveis de qualidade de vida, inclusive as melhores economias, são os que mais investem em arte, cultura, conhecimento, é óbvio. E aqui o pessoal não quer investir nisso, acha que tem que ser um outro caminho. Então nós temos uma missão muito difícil e que isso sirva de um grande aprendizado. Isto não pode mais ser assim, Pires. A cultura, a arte... E eu ouço muitas coisas, desculpa, até eu te avisei que ia falar muito. Hein? Não, mas está ótimo, está ótimo. Mas veja bem, por que há uma adesão tão grande de projetos, de atores, mídia e tal, que há anos vem falando a educação é tudo, educação. Porque a educação realmente é a base, né, de toda essa transformação para uma sociedade que não se deixa levar por uma base tão frágil, estúpida de outras opções. Mas de qual educação que a gente está falando, Pires? Não é possível que alguns grandes conglomerados digam tanto em Deus, em todos, pela educação, mas que educação é essa? É uma educação para formação de mão de obra para o mercado? Sim, é essa a educação. E não é dessa educação que os países nórdicos, os que têm os melhores índices no mundo de conhecimento de educação, investem. Eles investem naquela ideia do pensamento rizomático, que eu acho que é interessante trazer aqui também, né? Que a nossa educação, a educação mais periférica dos países periféricos, ela está muito baseada na ideia lá ainda da árvore do conhecimento, que é aquela coisa de Descartes, lá do iluminismo, né? Que foi muito importante, porque a gente tinha vindo de uma Idade Média, teve o Renascimento e tal, e o iluminismo veio tentar trazer um arcabouço de organizar o pensamento, que chegamos em outros patamares. Veja bem, que Descartes dizia que a árvore de conhecimento, então, eram as raízes, né? As raízes eram o quê? A metafísica, né? Aquilo que não é o palpável, né? o imponderável, até essas questões, mas que dentro ainda da filosofia, do pensamento, as raízes eram essa base, tinha o tronco, esse tronco era a física, as coisas palpáveis, quer dizer, pensar, refletir, filosofar, entender sobre esse universo físico, real. E lá em cima, na copa, você tem todos os conhecimentos, todas as ciências. Então, organizou, estruturou, começou a... Ok, tanto que é o método cartesiano, né? Descartes, aquele pensamento mais linear. Ok, ele tem a sua função, mas ele é um pensamento de reprodução. Ele não é um pensamento que prioriza, por exemplo, a criação, né? Nem a questão de novos paradigmas, ela é mais para a reprodução. Bom, a gente dá um salto e vem para o século XX. E aí você tem a reflexão de Deleuze, Guattari, por exemplo, entre outros, que foram influenciados por Nietzsche, Spinoza e todo mundo, mas que Deleuze e Guattari dizem mais ou menos o seguinte: o conhecimento tem esse daí, né, o linear. E você tem o pensamento que este sim é o que transforma as sociedades, que é o pensamento rizomático. O que é o rizomático? Ele usa também a metáfora das plantas, mas como o rizoma. Então, ele diz aquelas raízes de um gramado, do mangue, em que você não tem uma raiz central, você tem um emaranhado, uma interconexão de
múltiplos conhecimentos, de múltiplas fontes, e este emaranhado democrático que ele se fortalece e cria, assim, um ecossistema novo. E este é o pensamento criativo. Então, e onde que você tem a maior potência desse pensamento rizomático? Na arte. Sem dúvida. Arte. Porque se a arte for um pensamento linear, você não cria. É interessante, você não cria. Então, a arte, então, não como apenas... E muita gente confunde arte com entretenimento, com decoração, sim. tal. Mas isso daria uma outra discussão, uma outra live. Mas é porque este pensamento, né, básico da arte, que é o pensamento rizomático, ele, na realidade, ele te alimenta de uma prática intelectual, cognitiva, que reverbera em todas as áreas. Um médico que consegue ter um pensamento rizomático qualificado, ele vai encontrar outras soluções, um engenheiro, um economista, todos, né? Todas as profissões, todas. E aí, mesmo que você pense só nas profissões, que é o objetivo da educação trabalhista, vamos dizer só, mesmo assim você teria que investir no pensamento rizomático, na arte. Claro. Mas é outra forma de lidar com as coisas. E aí vem que você vai ter que investir, sim, em cultura, em arte, e aí não querem, né? Enfim, Sim. Isso é uma relação muito forte para mim. Você sabe que, assim, você me conhece, sabe que eu sou economista, continuo sendo economista, mas você que me conhece sabe também que eu sempre fui um economista mais humanista do que financista, embora cuide também de finanças, minha área é finança pública, né? Minha área de especialização. O economista poeta. Aí, eu sou, assim, então, tributário, em grande medida, desse pensamento linear determinista, porque a economia é assim, né? Com seus modelos, etc. Eu sempre critiquei, mas sempre tive que usar, né? E aí, quando eu começo agora a trabalhar essa questão do tempo, é exatamente a minha adesão a essa forma de pensar oposta à determinista, né? Que estou mais próximo do rizomático lá no livro Tempo, porque assim, eu estou discutindo o tempo, até coloquei como enigma no livro 2, depois eu falei, vou deixar deixa eu já esclarecer aqui. Eu coloquei assim, espero que o leitor perceba que, e aí eu coloquei umas siglas para ele, né? Mas o que eu estava querendo dizer é que assim, eu chamo de fragmento lá, que está no livro, cada fragmento dialoga, está dialogando com a ciência, principalmente com a física, e aí mesmo na física já não tem mais essa crença cartesiana que você mencionou, porque na própria física hoje já se questiona o que é o tempo. O fragmento que você ilustrou chama-se o tempo é relativo, né? E a caricaturazinha que você colocou lá, um cara tirando a cabeça do próprio pescoço, quer dizer, as coisas estão saindo do eixo, né? Então, a própria abordagem que se tem do tempo hoje, ela é tributária, a inteligente, né, aquela que está na fronteira, ela é tributária dessa nova visão do pensamento. Então, ali no livro, eu vou dialogando em alguns fragmentos, estou dialogando com ciência, em outros eu estou dialogando com história, e em outros eu estou dialogando com a arte. Então, tem cinema, tem pintura, principalmente a literatura, né? Eu acho que a incerteza é a grande questão que a gente tem que lidar, né? É o que nos move, né, Pires? E esse seu trabalho olhando para o tempo é uma coisa muito... Eu lembro de um livro que eu li há uns bons anos, que se chama Devagar. Você conhece esse livro? Não. Devagar. Procure. Eu vou lembrar o nome do autor também. É um autor britânico. É um livro que aí no Brasil ele saiu com uma capa amarela e aí tem uma plaquinha, como se fosse daquela de trânsito, com uma tartaruguinha dentro. E é Devagar. E é uma história do tempo, né? E isso mexeu muito comigo naquela época, já faz pelo menos uns 12 anos que eu li isso daí. Depois reli outras vezes, porque isto mexeu muito com uma percepção, porque o tempo, Pires, assim como o espaço,
São coisas que a gente já nasce e cresce entendendo como coisas concretas, como coisas óbvias, né? E reais. Não, são percepções, são construções, né? Perceptivas, conceituais, etc, etc, que nos levam a isso. E aí você vê um economista se debruçar sobre esse tema, trazendo a questão da arte de uma forma poética, super poética, o seu trabalho, em vários momentos, mas também dialogando com os conhecimentos formais, etc., é maravilhoso, porque é a própria atitude do que a gente estava falando aqui, de uma busca, né, de um mergulho na ideia de um repertório cultural. O repertório cultural é composto de tudo isso e também das experiências. Isso é uma coisa fundamental, Pires. Então, tanto que o conceito que surgiu depois bom, você vê, né, as incoerências do cidadão aqui. Eu resisti tanto, né, para fazer o mestrado, depois aí, dali 10 anos de fazer o doutorado. Aí, o que aconteceu? Eu já engatei um pós-doutorado da Unesp aqui também, pá, já fizemos e foi. E aí nós mergulhamos muito fortemente no conceito de arte-experiência, que surgiu no doutorado e depois nós ampliamos no pós-doutorado, que tem a ver com a seguinte ideia, Pires. Como se dá a questão do aprendizado? O que leva um país, uma civilização, a ter uma educação de grande nível, de elevada qualidade, reconhecida internacionalmente e tal? São vários fatores, né? E um dos elementos fundamentais, e aí volta Deleuze de novo, né? O pensador francês, Guattari, entre vários outros pensadores, até na Escola de Frankfurt tem algumas citações sobre isso e tal, que é o seguinte: a ideia de que nós podemos receber conteúdos, certo? Eu, você, a gente recebe conteúdos, que pode ser técnicos, pode ser informação, pode ser um monte de coisa. Pum! Isto é retido no nosso, na nossa capacidade de reflexão, de pensamento, de memória e tudo, de uma certa forma. Pum! Só que isso muitas vezes se perde com o tempo. É só a gente tentar lembrar, né, coisas que aprendemos lá na escola, tal, você vai ver que 90% ficou para trás. Mas porque a forma como ela chega é mais linear, etc. Aí vem a ideia do seguinte, que a educação, o conceito de educação, ele está intimamente ligado com a ideia de experiência. E o que seria a experiência? A experiência não é um experimento que se faz em laboratório, ou experiência, não, eu tenho muita experiência nesse tema. Não, não é nada dessa experiência que eles falam. A experiência é o acontecimento, são aqueles fatos. Eu vivi uma experiência que me marcou. Então é nesse sentido que se fala a experiência. Aí tem também o La Rosa, que é um espanhol, argentino, espanhol, que fala muito sobre isso. E a experiência é aquilo que te acontece, que te atravessa, que te marca e que te transforma. Isto você não esquece nunca mais. Isto te faz pensar num outro patamar. E você pode ter experiências traumáticas, terríveis, você pode ter experiências prazerosas, experiências de várias formas. Muito bem, o que eles dizem a partir disso? Que a educação, a verdadeira educação, que, né, libertadora, expansiva e de qualidade, é aquela que traz o universo das experiências para o seu cotidiano. Então, eu não fico mais passando conteúdos dentro da sala de aula ou por outros meios. Eu trago o estudante para esta dinâmica das experiências. Ele tem que mergulhar em experiências e proporcionar essas experiências. E também não pode ser algo artificial, mas não é uma grande zona, não é uma baderna, não é isso. Você tem estudos muito mais fantásticos, e por isso é que a arte, inclusive, acaba ganhando um espaço nessas culturas, na própria estrutura curricular, né, da educação, uma carga que assim, nos envergonha, porque é muito grande. Mas não é educação artística teórica, é experiência. E aí, esta experiência é que nos transforma e que gera uma possibilidade de uma evolução civilizatória até. Então, o que eu quis dizer? Eu estava falando muito do valor da experiência
por meio da arte, por meio da vivência artística. Isso. E aí nós resolvemos criar esse termo, arte-experiência, tudo junto. Então, qual é a nossa defesa? É de que a arte-experiência, ela possibilita uma outra relação da pessoa, criança, jovem, adulto, com a vida. Não é só com o conhecimento, é com a própria vida. Em que não cabe, por exemplo, ideias como essas estúpidas, violentas que a gente tem visto hoje, né? Ainda estimulando muita gente. Pelo contrário, você começa a enxergar coisas. Você estava falando da física, né? Se nós falarmos aqui da física quântica, por exemplo, é uma coisa enlouquecedora. E aí vem a questão do tempo, do que não é, espaço, que não existe, dimensão. Então, como que isso pode se dar se você for uma pessoa que vive num pensamento linear, reduzido, pequeno? É impossível. Então, você vai ficar procurando uma reta que não existe, e aí politicamente você vai fazer muita coisa errada, inclusive. Não, politicamente, socialmente, culturalmente, e você vai repercutir isso nas suas próximas gerações, tal. Então, eu acho que a arte-experiência é o que eu mais defendo, viu, Pires? Eu acho que é um caminho que, quando conseguimos trazer com a verdadeira importância e dado o verdadeiro valor, aí sim ocorrerá uma grande transformação. Até tinha uma frase que às vezes eu falava quando tinha algum encontro, tal, que era convidado para fazer uma fala, uma abertura, falava, olha, se vocês pensam, se vocês querem resolver o problema do esgoto a céu aberto, invistam em arte e cultura, educação. É isto que vai levar um país a não ter esgoto a céu aberto. Não é porque você sabe construir o canal, é porque isso passa a ser inaceitável. Assim como alguém ter fome. Não faz sentido. Até porque resolver o problema do canal, os problemas técnicos hoje em dia, né, a gente fez avanços técnicos, não precisa nem avançar tanto mais, porque agora já está em outro planeta. A questão agora é, né, acho que eu tenho essa impressão que, assim, nos 2 últimos séculos, 19, 20, nos 3 últimos, 19, 20, os 2 últimos e 2,5 últimos, os grandes avanços que a gente fez, né, são, tecnologicamente falando, a gente mudou da água para o vinho. Tecnologicamente, a gente mudou da água para o vinho. Agora, humanisticamente, a gente continua uma mecha seca, aí faz tempo. Né? Faz. E acho que o caminho para se abrir isso não está mais na ciência. Não estou sendo anti-ciência. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo hoje, quando se depara com esse inferno que a gente está vivendo, procura a ciência como aliada para superá-lo. Eu acho que não é essa a questão. Né? É claro que tem a ver com ciência, as pessoas falam assim, pô, vai lá para a ciência que você vai ver que a Terra não é plana. Tá, isso é verdade. Mas você não convence o cara por esse caminho. Então, o caminho é o da sensibilização para que ele não caia mais nessa armadilha, como você vinha falando há pouco. A questão não é não é tomar iniciativas para tirar o cara da armadilha que ele está. Ele está agindo irracionalmente. Você vem e traz a racionalidade da ciência para alertá-lo de que ele está errado. Isso não resulta. A gente tem visto que não resulta. Então é preciso outro caminho da arte, da sensibilização, não para tirá-lo, mas para que ele não caia. Sim. Porque eu estava até me lembrando de uma conversa muito interessante que tivemos há um tempo, que aquilo que nós falamos agora há pouco, nós somos praticamente o homem das cavernas, mas do ponto de vista genético, etc., somos exatamente o homem da caverna. É idêntico, é tudo igual. O que nos distancia do uga-uga, né? Aquela coisa ainda primitiva? Alguns ainda estão naquela... Mas, enfim. O que nos distancia para termos hoje, né, outras formas de relação é um processo gigantesco e é infindável que, resumidamente, podemos chamar de processo civilizatório. Só que o processo civilizatório, Pires, ele não é linear. Isso é muito louco. Né? Se você pegar milhares de anos, a Grécia Antiga, por exemplo, né, você tinha uma valorização do conhecimento
do pensamento, da arte, né, da filosofia, havia erros, lógicos, né, ainda tinha uma questão escravagista. Porém, veja bem, olha que interessante, a democracia também nasce nesse momento, nesse ambiente da ideia, né, da Grécia Antiga, além de todo o repertório intelectual, cultural, artístico. Muito bem. Aí a gente dá um salto em séculos e séculos, e vamos viajar, por exemplo, lá para o século XI, XII, vamos lá para a Idade Média. Você tem na Europa, por exemplo, uma retração muito grande, coisas que lá já tinham sido vencidas há muito tempo, foram minadas, foram, inclusive, proibidas durante séculos e tal, e houve um grande retrocesso. Isso eu estou pegando só 2 pontos, né? Aí você tem depois um momento que vem a partir do Renascimento, do Iluminismo, de outros processos, né, das grandes revoluções, tal, políticas e tudo mais, e você entra num outro patamar. Só que hoje, se a gente pensar hoje, esse momento que a gente está vivendo, ele é um retrocesso. Ele é um retrocesso civilizatório. Por quê? O comportamento, a crença de que algumas atitudes, por exemplo, fecha aquilo, dá porrada naquilo, elimina aquilo e tal. Esse é um pensamento primitivo. Ele é anterior à Idade Média até. É lá das cavernas mesmo. Então, como que uma coisa dessa volta com tanta força? Porque isso está na essência animal, da tribo, do indivíduo de uma tribo. Né? De ter que seguir um líder. Ele fala e a gente vai atrás. Né? Então, esse nosso papel, isso que a gente está fazendo aqui agora, é fundamental, Pires. É fundamental. E olha, é tirar também a ideia, não para quem te acompanha, tudo porque esse pessoal é muito qualificado, mas eu digo, para a sociedade em geral, tirar essa ideia de que aprender, de que conhecer é chato, é babaquice, é coisa de gente que não tem que fazer, porque isso acabou sendo um fato que está sendo divulgado. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido inverso. Eu não tenho dúvida sobre isso. Tenho dúvida. Olha só como o tempo passou rápido. Faltam-nos apenas 8 minutos, Camilo. Mas qual o tempo? Impressionante. O Cronos o nosso ou é o Cronos de Ion? hoje, né? O Ion é infinito. A gente vai continuar pensando junto nas ondas eletromagnéticas. Nas experiências. Exatamente. Agora, eu não sei o que passou mais rápido, né? Essa 1 hora que a gente esteve junto aqui, ou esses 20 anos que a gente que separa da sua primeira capa da segunda. Olha, tempo, meu amigo. O tempo. Por isso que eu acho que o tempo realmente, eu sou mais do Ion mesmo, porque ou do Kairos também, sei lá, mas enfim, porque nós temos uma dimensão, Pires, que é esta, que transcende, e quando eu digo isso, você tem que tomar um super cuidado, cara, porque aí já se mistura com ideias religiosas, né, que são aí dogmáticas, tal, e não é nada disso. Mas eu vou me arriscar a colocar rapidamente aqui para você. E há uma coisa em que praticamente todas as culturas, as religiões, a ciência, praticamente quase todos, ou praticamente todos, concordam. Em algum momento, não interessa o motivo nem como, mas em algum momento surge a matéria. Né? Pode ser pelo Big Bang, pode ser porque alguém colocou o dedo, pode ser por um monte de coisa. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que acontece é que isto, para mim, é algo que explica muita coisa, no seguinte sentido. Se existia, e essas palavras são pobres, né? Existir já pressupõe uma limitação, mas vamos tentar usá-las, vai? Quando surge a matéria, ela surge, entre aspas, de algo que não era matéria. Porque se ela não existia, não tinha como sê-la. Só que este algo é o não isto. Então, o que nós conhecemos é matéria, e o tempo tem a ver com a matéria, o espaço tem a ver com a matéria, tudo tem, o ar tem a ver com a matéria, né? Aqui está
trilhões de átomos, tudo é matéria. Aí o que eu digo assim, então, tudo isto é o que eu chamo de isto. E tem o não isto, que é o que, de onde veio isto. Né? E isto veio não separando e puxando somente isto. Quando isto surge, ele tem que trazer em si o não isto, que é a dimensão do não isto. Essa dimensão do não isto, você pode dar o nome que você quiser, né? Pode chamar de Deus, pode chamar de pá, pode chamar do que você quiser. Mas eu digo, é meio óbvio, né, que o não isto, ele é o que nos constitui. E como podemos fazer para nos reconectar com este não isto, para não ficarmos no empobrecimento dessa pequenez do isto? Por alguns caminhos. Um deles, e mais potentes, é a arte. Por isso é que a arte é tão marcante, por isso que ela dá uma... O Pires, sabe aquelas pessoas que falam... Por isso que ela é isto, sendo não isto. Exatamente. Isto, por exemplo, que está atrás de mim, é uma tela. Né? Só que isto, na realidade, conceitualmente, se a gente for mergulhar nesse pensamento que eu estou fazendo com você, não é arte. Isto não é arte. Isto daqui é o registro da arte, é a captura da arte. A arte é o que gerou isso. A arte é essa coisa que a gente não consegue descrever, mas é o que gerou isso. Este é o campo que podemos chamar de arte. Isso daqui é uma obra de arte. É o registro da arte. Mas a arte, que é essa coisa difícil de escrever, está aqui. Ela está impregnada aqui. Por isso é que as pessoas choram quando ouvem uma música e não sabem nem por quê, porque ela não estava triste. De repente ela se emociona. Ou ao ver uma cena de um filme, ou ler alguma coisa, ou ver uma imagem, enfim, vivenciar alguma experiência artística, você se transporta e se conecta com algo que você não sabe o que é. Que, segundo Deleuze, Guattari e outros pensadores, tem a ver com os afetos perceptos, mas a gente conversa outro dia. Mas é fundamentalmente a ideia da conexão com o não isto. E o que a gente está fazendo aqui também. Totalmente não isto. Veja, eu estou em sintonia com essa sua visão de mundo atualmente. Seria difícil se a gente conversasse isso há 10 anos atrás, para eu entender. Né? Porque isto que a gente está pensando, isso que a gente está sentindo, essa nostalgia de uma bela amizade, que a gente até queria que fosse mais cheia de istos, mas a nossa é cheia de não istos, né? Ela é fruto de pensamento e de sentimento. Sentimento e pensamento não são matéria, nunca foram. Mas para se expressarem, precisa da mediação dessa matéria, que somos nós, corpos. Né? E o que diferencia esse isto é exatamente esse não isto que a gente traz. E isso parece ser a grande singularidade universal, porque quando você estuda a partir do ponto de vista meramente material, física, por exemplo, você vai encontrar o tempo lá no Einstein como uma dimensão da dimensão espaço. Então você tem o espaço, são 3 dimensões, que a gente está acostumado, o tempo vai ser no Einstein uma outra dimensão. Então não existe o tempo separado do espaço. Ambos formam uma malha na teoria da relatividade. O tempo é material. Mas o tempo, esse é o tempo isto. Mas existe, usando a sua expressão, um tempo não isto. Esse tempo não isto é esse tempo do pensamento e do sentimento, que só está em nós. Né? Sim, exatamente. E muita confusão existe a respeito do tempo ao não perceber essas, o que eu vou chamar, assim, usando essa expressão, a dimensão do isto com o não isto. Achei ótimo essa do isto do não isto. E elas não estão separadas. Não estão separadas. O isto que somos, essa concretude, ela está inescapável. Ela é o não isto dentro também. Sim. O não isto pode até existir sem isto. Sim. Mas isto só existe porque está dentro do não isto.
Que loucura Ei, boa. agora nós chegamos. Parece até que a gente bebeu aqui, né? Mas não, a gente Pô, bebeu filosofia, arte. pô, mas num boteco ia ser uma boa ideia também, ia ser uma Nossa, mas a delícia. gente ainda vai fazer isso uma hora dessas. Agora, você imagina, se nós falamos tanta besteira assim, sem uma cervejinha, imagina com. Aí Nossa, seria. e ainda com o risco das pessoas verem depois, Camilo, isso que a gente está falando. Já pensou? Oh, meu Que Deus, o que que a gente ótimo! vai Olha, fazer com isso? vejam, divirtam-se, desçam a lenha, porque é assim que a gente vai evoluindo. Exatamente. Ninguém aqui está querendo dar receita para ninguém, ensinar ninguém. A gente só está querendo aprender nesse leva para lá e leva para cá o pensamento. É Estamos isso mesmo. aqui concluindo. Eu vou concluir com a formalidade de sempre, agradecendo muito, não só a sua participação no livro, nessa entrevista, mas agradecendo, sobretudo, aquilo que você tem sido e aquilo com que você tem contribuído no campo da cultura e da arte. Então, Camilo, sigamos juntos e esperançosos. Até a próxima. Até, meu caro. Obrigadão por tudo. Beijo, Arte. Beijo, arte. Eu vou parar a transmissão.